Olá, sejam bem-vindos ao Fora da Sala. Nós estamos aqui nessa nova temporada e no programa de hoje vamos falar sobre a infância dos nossos professores e a infância de vocês, nossos alunos. E para debater esse tema tão leve e maravilhoso nessa temporada que se inicia hoje durante esse semestre, eu recebo aqui Edilamar Galvão, Thaís Palanca e Flávio Porto. Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra ter vocês aqui fora da sala e, ao mesmo tempo, dentro da FAP. Vocês estão felizes de participar do programa? Eu tô curiosa já. Bom saber. Acompanhava, né? Era uma assídua telespectadora do Fora da Sala, agora eu sou o personagem. Pessoal, de carrinho de rolimã a TikTok, brincadeiras para entreter o nosso tempo livre, sofreram algumas mudanças ao longo do tempo, com a digitalização principalmente. Mas eu gostaria de saber com o que vocês brincavam quando vocês eram crianças. Vamos começar com o Flávio Porto. Mais antigo, né? Deixa eu ver, eu gostava de brincar. Como eu era uma criança meio problemática, eu tinha uma asma terrível, então eu não podia assim, ter uma vida normal como todas as outras crianças, uma semana na escola, uma semana de cama, não podia correr. Na verdade eu podia correr, quando eu queria correr eu corria, né? Mas de qualquer forma isso me restringiu um pouco e eu desenvolvi assim todo um mundo pessoal. Uma das minhas brincadeiras, acho que talvez a minha brincadeira predileta. Meu pai tinha me dado aqueles jogos de construir casas, né? Aqueles tijolinhos, soldadinhos, carrinho, trem. Eu tinha um trem que eu ganhei, magnífico, né? Então eu punha todo o trilho, depois punha o vagão com a locomotiva, todos os outros atrás. Então eu construía cidades. E eu ficava assim na sala, estendia aquilo tudo no chão, ficava assim, construía cidade, punha todos os bichinhos, roubava os bichinhos do presépio, né? Punha tudo ali, tinha o rei Patinho, a rainha Patinho. Eu era inocente, muito criança, devia ter uns 7 anos mais ou menos. E a minha brincadeira predileta era fim do mundo. O que eu fazia? Eu estava toda a cidade. E aí você destruía a cidade? Jogando bolinhas para ir destruindo a cidade. Eu ficava adorava filme do mundo, né? Então aí eu brincava, assim, tinha todos aqueles soldadinhos, ali, todos os bichinhos, o trem, as casinhas erguidas e tudo mais. E aí eu ficava de longe jogando as bolinhas e destruindo a cidade, né? A vida é uma eterna construção e desconstrução, né, gente? Exatamente. E você, Dila, o que você brincava? Eu? Olha, primeiro um pequeno contexto, né? Meu pai é eletricista e eu nasci, como a gente dizia, no trecho, né? Nasci no caminhão de mudança. Então, assim, eu fui moleque de rua durante a minha infância, e depende de que cidade que eu estava, né? Porque até os 7 anos eu já tinha morado em 3 ou 4 cidades. Então, e como nós morávamos em cidades pequenas sempre, eu fui aquele tipo de criança que a mãe e o pai soltavam na rua, lá pelas 6 horas da tarde dava um grito que era para voltar para casa, assim, entendeu? E durante esse período você estava no barro, na rua, brincando de bete, brincando de bolinha de gude, brincando. Eu fui moleque de rua. Eu não brincava o que hoje chamam de brincadeira. Hoje não, né? Sei lá quando que chamam. Mas, por exemplo, eu não vivi essas crises de brincadeira de gênero, porque eu só eu gostava de brincar na rua mesmo com a molecada, você entendeu? Que delícia! Eu sou do interior, né? Então compartilho da mesma experiência. Brincar na rua, bola e bete. Eu acho que a Thaís jogou bola e bete. Do que você brincava, Thaís? Bola e bete eu não conheço o nome. Talvez eu tenha jogado, mas eu não tenho certeza. Bola e bete é aquela brincadeira que tem um taco ou um cabo de vassoura e você precisa derrubar a latinha atrás do taco. Então, mas chamava de betio. Eu chamava pra mim chamava taco.
Olha só! Bolibete em Franca, interior de São Paulo, que é a minha cidade natal. Na verdade, eu acho que eu não sei como é que essa brincadeira chamava, né? Bet. Eu nunca fui procurar para saber se, por exemplo, a gente falava errado. De repente, mas na minha memória era jogar betio. Eu não sei, de repente, não é esse o nome correto, mas nunca fui procurar, entendeu? E você, Thaís, você brincava do quê? Eu sou a mais simples da história, eu brincava de boneca. Eu tinha as minhas polis. Na minha época, a febre era a Polly Pocket, né? Eu tinha tudo da Polly, e minha mãe, inclusive, usava de chantagem, assim. Quando eu tinha que tirar sangue, eu tinha péssimas experiências no médico tirando sangue. Ou quando eu tirei as amígdalas quando eu era pequena, era assim, você vai fazer a cirurgia, mas aí depois você vai ganhar a limusine da Polly. Eu falava, tá bom, vamos fazer a cirurgia. Eu brincava de boneca e eu dançava muito, né? Sempre dancei muito desde pequenininha, desde os 5. Então, era assim, do balé para casa, em casa com a boneca, da casa para escola. Que delícia! Eu estava no universo do teatro, da dança também, brincava de programa de televisão. E olha onde a gente está aqui, que delícia, né? Você já né? brincava de programa de televisão, Ana? Eu brincava de programa de televisão, de entrevistar as pessoas, criava programas e continuo até hoje, né? É interessante, porque, na verdade, a gente brinca de ser adulto, né? A brincadeira, antropologicamente, sociologicamente, ela constrói o nosso lugar social no mundo, né? Então... Maravilhosas essas experiências. E vocês eram bons alunos quando vocês eram criança? Olha, deixa eu ver. Bom, davam trabalho para os professores? A primeira coisa que eu falei foi da asma. Eu curei a asma depois de adulto fazendo natação, por incrível que pareça. E eu fui um aluno médio. Eu era aquele aluno quietinho, eu assistia às aulas sempre muito quietinho, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar registrado é que, desde cedo, eu desenvolvi um gosto muito grande por livros, né? E pelas histórias em quadrinhos, né? Esse daqui era meu ídolo, Pato Donald. Daqui é uma edição facsímile do número 1 do Pato Donald, né? E o meu pai comprava uma coleção que tinha na época chamada Vida Infantil. Anualmente havia, assim, no final do ano, havia o almanaque, e o almanaque de outras revistas também. Então, tudo que era quadrinhos, mas todos os quadrinhos da época eu lia. Inclusive aquelas histórias de terror que minha mãe não deixava, porque ela achava que aquilo era muito feio, que era muito forte para uma criança. Aí eu lia as escondidas, né? Mas Pato Donald, o Mindinho, Pernalonga, que mais, Pica-Pau. Uma lembrança que eu tenho também assim muito gostosa foi quando saiu uma edição em terceira dimensão de um ratinho, era o Super Mouse. E custava um pouquinho caro, acho que era R$13,50 mais ou menos, cruzeiros, né? Então eu me lembro que meu pai tinha me dado um cofrezinho que era um canguru, era um banco infantil que se você colocava lá o dinheiro ficaria rendendo. Depois faliu completamente esse banco infantil, mas eu ganhei um cofre e tinha um canguru. Então você punha a moeda na bandeja que o canguru segurava, aí inclinava e jogava a moedinha dentro do cofre, né? O que eu fiz? Eu simplesmente, quando vi a revista na banca, eu morava no Ipiranga, eu vi a revista na banca, eu fiquei doido. Eu corri para casa, abri o meu cofre, tirei todas as moedinhas e fui comprar aquele monte de comprar o Super Mouse, né? Depois eu perdi a revista, é uma pena. Mas eu sempre desenvolvi assim, esse gosto pelos quadrinhos, né? E é lógico que vieram os livros infantis. Meu pai sempre incentivou muito a leitura, né? Acho que o meu gosto pela literatura vem do meu pai. E era um mundo todo mágico, né? Monteiro Lobato, os contos da Carochinha, todo aquele mundo de fadas, bruxas, os desenhos do Walt Disney.
os álbuns de figurinhas, né? Branca de Neve, Cinderela, depois Pinóquio, Peter Pan. Tudo isso era um mundo mágico e eu curtia isso muito. Então eu vivia muito também na fantasia. Havia a realidade de uma criança que gosta de brincar. Eu brinquei muito de esconde-esconde, adorava brincar de esconde-esconde, pega-pega, e havia outras brincadeiras também, né? E o cinema também. O cinema era uma atração assim mágica, né? E as matinês, minha mãe me levava às matinês do Cine Paroquial, ali no Ipiranga. Havia o seriado, aquela coisa do capítulo acaba no momento de perigo, o carro do mocinho cai no precipício, o que é que acontece? A gente sabe que iria acontecer, mas a criança quer assistir a continuação daquilo ali. E filmes de aventuras, de piratas, Bang Bang, mas eu gostava também já de alguns dramas. Eu me lembro que meu pai me levou para assistir Luzes da Ribalta, do Chaplin. E até hoje eu me pergunto como é que uma criança da idade que eu tinha poderia gostar daquele filme. E o filme até hoje me emociona, porque o filme é lindíssimo, né? Eu até usei uma vez em uma sala de aula, eu dei uma aula sobre cenas que fazem o público chorar. Aí eu passei vários trechos do filme e quando chegou o final de Luzes da Ribalta, eu não segurei. Quando acenderam-se as luzes da sala, eu era o único a chorar. Os alunos estavam olhando para mim e eu chorando. Então, esse mundo mágico... De certa forma, esse mundo mágico toca a gente nas nossas melhores memórias, que são memórias construídas na nossa infância, né? E ao longo dos anos, a gente vai se reconectando com essas memórias e com todas essas passagens. Edilamar, eu gostaria de saber, ao longo da sua história, você tem algum ídolo que te inspirou, assim, da infância e que depois você se reconectou com ele de alguma forma? Na cinematografia, na literatura, na poesia? Eu não tenho, assim, como eu falei que eu... Meu nome é de estrela de cinema, né? Então, o meu nome é de estrela de cinema, mas a história é engraçada, porque a minha mãe ouviu esse nome no rádio, sem saber de quem se tratava. Uau! Fantástico! Então, foi via mais sonoridade, ela não, pelo menos essa é a história que até um tempo atrás ela me contava. Tanto que eu fui saber adulta que era uma atriz de cinema famosa. Aí 30 mil pessoas já me contaram a história da Edilamar, né? Toda vez que tem alguma coisa. Só que, como eu te falei, meu pai era eletricista, trabalhava numa empresa chamada Andrade Gutierrez, e eu não assisti televisão nunca na minha vida, até a adolescência. Primeiro porque não tinha televisão em casa, era uma questão de extrato social mesmo. Quando, digamos, a gente foi ter televisão, eu já tinha passado uma infância inteira sem televisão como menina de rua, eu achava a televisão uma coisa chata, eu nunca parei para assistir televisão. Aí, quando eu tinha 12 anos, então, assim, não me lembro de ter assistido televisão até os 12 anos de idade. Aí nós fomos para Balbina, no interior do Amazonas, e lá não pegava televisão nenhuma. E aí eu saí de lá aos 15. Então, eu sou uma pessoa que, dos 0 aos 15 anos, eu não tenho cultura televisiva, não tenho... o hábito, né? Hábito e a cultura mesmo. Por exemplo, eu não sei quem são os personagens, não venho de uma família, meus pais não haviam estudado além da 4ª série. Então, assim, é uma coisa que as pessoas acham espantosa, mas a literatura não fazia parte da minha vida, os livros não faziam parte da minha vida. Estudar, assim, a gente ia para a escola e tinha que aprender o que ensinava lá na série, entendeu? E passar de ano. Eu era boa aluna no sentido de eu tirava nota alta, mas eu era muito bagunceira, assim, porque eu era muito irrequieta, não gostava de parar quieta no lugar, eu fugia da sala de aula, esse tipo de coisa. Mas, então, assim, se você pega os personagens, eu lembro da diretora, porque eu estava lá todo dia, entendeu? Então, os personagens são personagens reais, assim, a Dona Áurea e o seu Dionísio, porque na época que eu morei em Andradina, que foi um ano,
eu todo dia era mandada para a diretora, mas de qualquer maneira, o que me salvava é que eu tirava sempre nota bastante alta. Então, isso aí me garantia em casa, entendeu? Maravilhosa a sua história de infância. Mas eu não tenho, assim, um personagem, nada... E tá aí... Durante uma época, eu, entre aspas, né, achei, puxa, as pessoas conversavam sobre os seus personagens da infância, os livros, os filmes que elas tinham visto na TV e tal, e eu ficava morrendo de vergonha porque eu não tinha conhecimento de nenhum desses personagens. Mas aí, depois, claro, obviamente, ficar velha serve para bastante coisa. Uma delas é a gente ficar em paz com a nossa história, né? Exatamente, a gente entender que a nossa vida é inspirada por personagens reais e essa é a magia. Essa é a magia. Thaís, você teve uma infância com telas, diferente da Dila? A televisão já fazia parte da nossa... A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Sim. Eu lembro que a internet chegou... Na nossa rotina, assim, eu tinha 14 anos, 13 para 14. Na sua casa também? Eu tinha um pouco menos, eu acho. Eu lembro, assim, sempre tive computador em casa, aquele computador com CPU, você tinha que ligar o monitor separado, né? E eu jogava muito no computador. Eu tinha aquele CD-ROM, sabe, com jogo. Eu jogava Sonic, era meu jogo favorito. Nunca mais achei uma coisa parecida daquele Sonic que eu tinha no meu Windows 97. Eu nasci em 97, então, assim, eu tinha o sistema do ano que eu nasci, e sempre com telas, assim, TV. Eu demorei muito para entrar na escola, muito, né, no ponto de vista, assim, que agora a gente vê a criança desde pequenininha, né, nenezinha indo para a escola, para o berçário. Eu entrei na escola com 5 para 6 anos. Porque minha mãe era professora de matemática e ela resolveu que ela ia me ensinar até quando ela pudesse. Daí eu já cheguei sabendo ler, fazer continha, essas coisas. E por eu sou filha única, então eu não tive essa vivência que a Dila falou de brincar com um monte de criança. Então eu era meio chata quando eu entrei na escola. Eu lembro que eu via os meus colegas lendo as coisinhas, tipo... Sabe quando a criança vai ler e ela vai lendo... aos pouquinhos, tipo, na, Ju, eu ficava muito irritada. Eu ficava, vamos, gente, ler, daí é só ler. Daí eu demorei um pouquinho para socializar com as crianças, entender que era um processo, né, esse tipo de coisa. Mas, voltando à pergunta, né, telas e internet. Eu acho que eu comecei a ter internet, eu acho que eu fui a última, pelo menos eu, Thaís... Você nasceu em 97? 97. Então, a internet a internet comercial já estava no Brasil há 2 anos. A internet comercial estreou... E tinha toda aquela discagem da internet, que tinha aquele som bizarro, né? E eu lembro que... Eu sou... Eu lembro que eu tinha horário para entrar na internet, né? Porque se você entrava na internet, você não podia usar o telefone. Então, meu pai falava, você só pode entrar na internet, sei lá, das 7 às 8. E eu nem lembro o que eu fazia. Eu sei que eu tinha um ICQ para falar com a minha prima. Meu único contato do ICQ era a minha prima, que hoje ela é técnica da informação, né? Ela trabalha com programação, HTML, essas coisas. E tudo que eu tinha, assim, criei um ICQ. Eu vou adicionar a Dani, que morava na minha rua, mas eu falava com ela, ela tinha 9 anos a mais que eu. Coitada, eu era a prima chata, a prima criança chata. Mas eu tive ICQ, essas coisas, TV, bem diferente. A gente tem aqui 3 etapas, né, da nossa construção, da nossa globalização e momentos diferentes de infâncias diferentes. Estou adorando, gente. Muito obrigada pela contribuição de vocês, pelas histórias maravilhosas. E que delícia conhecer um pouco mais do universo individual de cada um de vocês. Agora a gente vai para um segundo momento desse programa. Nós temos um jogo de gírias. Vou explicar mais ou menos como é que funciona essa dinâmica. Eu tenho aqui comigo algumas gírias que a nossa produção preparou e eu gostaria que vocês tentassem adivinhar de que década é essa gíria.
tô falando que eu vou sair mal nessa história daí. Eu vou confessar, eu tenho gírias aqui, gente, que eu nem conheço. A produção caprichou, mas eu acho que, vamos ver, a primeira gíria é pão. Essa é da década de 70. 70? Aqui eles colocaram 60, mas é 70, né, gente? Eu acho. Pão. Parece tipo de coisa que meus pais falavam na 70, adolescência. Fulano é um pão, né, Flávio? Flávio é um pão. Isso. Eu ouvia falar, as meninas, ele é um pão. Tarcísio Meira era um pão, por exemplo. Deixa eu falar uma coisinha. Você herdou o nome realmente da Idilamar, que foi uma das mulheres mais bonitas do cinema. E o nome caiu muito bem para você. Agora, vocês sabiam que ela fez charme, beleza. Estão em você. Exuberância. Então, mas das qualidades dela, eu acho que eu prefiro, inclusive, muito mais do que a beleza, ela foi uma mulher muito corajosa e além da sua época. Ela fez aos 18 anos o primeiro nu frontal do cinema, num filme que se chama Êxtase, um filme de 1933, que é um super filme cult. Ela também foi responsável por desenvolver a tecnologia que é base para o Bluetooth. Ela foi uma mulher cuja tecnologia foi utilizada para detectar os submarinos. Ela desenvolveu a tecnologia do radar. Então, ela foi uma inventora, além de tudo. E aqui também, na FAP, nós temos a Edilamar Galvão, coordenadora do curso de jornalismo, reinventando várias propostas. Inclusive, depois, num outro programa, a gente poderia fazer um programa em parceria com a Labjor, estou propondo. Mas vamos continuar o nosso jogo de gíria, senão a produção me mata. Vamos lá, dedo duro, de que década? Eita. Dedo duro. Dedo duro não é de todas as décadas? Então. Aqueles colocaram como anos 2000. Anos 2000, dedo duro. Não, mas dedo duro é bem antigo, aquele que delata. Fulano de tal é duro. Essa, eu queria que vocês... alguém sabe o significado? Eu não sei. De lascar o cano. O que significa de lascar o cano, gente? Aquilo é de lascar o cano. Eu não sei, eu me lembro vagamente de alguma coisa assim admirável. Nossa, a fulana de tal é bonita, ela é de lascar o cano. Eu tenho a impressão que é por aí. E é de que década, mais ou menos, na opinião de vocês? Década de 60, mais ou menos, 50, 60, talvez. Acertou em cheio, anos 50. Quando você falou de lascar, eu pensei também que fosse ser uma outra brincadeira comigo, né? Que é também um apelido que os alunos me dão, né? É de lascar. Eles te chamam de lascar. Muito bom, gente. Temos uma... a gente, dentro de sala de aula, a Edilamar falou que deu um pouco de trabalho. E o Flavinho não, a Thaís também não. Os alunos de vocês dão trabalho para vocês hoje? Eles fazem algumas coisas que vocês faziam com os professores? Sim. Semana retrasada, eu vou até expô-los aqui. Eles saíram da minha aula para ir beber. Eu achei um absurdo você sair da minha aula para ir beber. Se me perguntar se eu já fiz isso na graduação... Se eu negar, eu vou estar mentindo, né? Assim, acontece. Mas, para mim, foi o auge. Eu falei, como assim? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, na minha graduação, eu praticamente não assisti a aula. Mas, eu praticamente não assisti a aula. Denúncia no fora da sala. Assistia muito pouca aula, eu era do movimento estudantil, mas eu vou dizer o motivo. E eu falo isso para os alunos, para todos os alunos há muito tempo. Eu sonho ter feito uma faculdade tão boa como é a FAP. Eu não tinha professores tão preocupados como nós somos, com conteúdo. Assim, na época que eu fiz o Unesp, ela tinha acabado de ser encampada. Assim, eu tenho se o pessoal lá da Unesp... Aliás, mas eu já falei isso com outros colegas que fizeram a faculdade comigo, assim...
eu tinha uma sensação, a memória que eu tenho da faculdade é de muito abandono, de muita despreocupação, de não haver um projeto, sei lá, cada dia parece que um professor ia lá e ok, você entendeu? Então, assim, o meu desinteresse pela faculdade era uma resposta por aquilo que eu achava que era um total desinteresse da universidade conosco, entendeu? Então, no fundo, assim, essa minha fuga da sala de aula, ela representava o desejo de buscar lugares onde eu pudesse aprender coisas interessantes. E na época, onde o espaço que eu achei que eu consegui fazer um pouco isso, foi o movimento estudantil. Então, eu fugia da sala de aula, não estava nem aí com a faculdade em geral, tinha um ou outro professor que eu respeitava na faculdade e, portanto, eu ia na aula, entendeu? Mas, então, assim, eu sou super... Eu não sei se eles são comigo, mas eu gosto dos meus alunos da FAP, assim, eu acho que... Aliás, eu acho um privilégio, eu acho... Num mundo como esse que a gente vive, eu dou uma disciplina que vocês conhecem, que é estética, eu olhar para os olhos deles, dos meus alunos, né, das alunas e dos alunos, e ver interesse nesses temas abstratos é algo que me encanta. Então, eu sou muito grata, na verdade, para os meus alunos. Acho que tem alguns momentos de crise, de conflito, mas é que eu acho que é o papel da educação sustentar um pouco esse conflito também, porque faz parte da individuação, né, do estudante. Então, mas assim, eu sou bem grata mesmo com a experiência de sala de aula em geral, o que não quer dizer que não tem aqui e ali um atrito, um problema, etc. Não estou dizendo que não há, não estou sendo totalmente poliana, mas eu acho que, de uma maneira geral, é bem bonita essa relação. Então, eu não tenho do que reclamar. Ô, Ana, você foi minha aluna e você deve lembrar como é que é o Flavinho em sala de aula, né? E o Flavinho foi ficando cada vez mais amoroso, mais sentimental durante as aulas. E uma coisa que... Esse mundo mágico que eu vivi desde criança, que me acompanhou na adolescência, na juventude, na maturidade, agora nessa fase mais outonal contra a minha vontade, esse mundo mágico eu tenho partilhado com os alunos. E a relação entre o Flavinho e os alunos é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão carinhosa, porque eu recebo deles assim, um amor tão grande, um carinho tão grande, que realmente os nossos alunos são um privilégio para nós. E esse carinho que... Vamos entrevistar a Ana? Vamos entrevistar a Ana agora, Flavinho? Eu acho que esse carinho... Só para... Deixa eu contar uma coisa que vocês não Só podem para a gente reconectar, eu gostaria de compartilhar que esse carinho, essa amabilidade, essa realização dos nossos sonhos, essa nossa entrega, tanto dentro de sala de aula como fora dela, tudo isso a gente aprende na infância. Então, se até os nossos 6 anos de idade a gente aprende a amar, a abraçar e a ser abraçado, a sonhar, a compartilhar os nossos sonhos, a inventar mundos mágicos e a continuar contribuindo para o mundo de alguma maneira com a nossa criatividade, com os nossos pensamentos, é sempre importante a gente ter aqui, dentro e fora da sala, a nossa criança interior sempre viva, sempre acolhida, sempre em exercício, para que a gente possa se divertir trabalhando e fazendo o nosso melhor, independente da área de atuação, independente do nosso lugar no mundo. Eu acho que com a nossa criança bem trabalhada, a gente consegue sim ser criança, ser adulto e brincar de ser feliz todos os dias. Muito obrigada pela participação de vocês no Fora da Sala. E é uma honra ter dentro e fora da sala a convivência com pessoas tão maravilhosas, com histórias tão exuberantes e potentes nesta trajetória. Obrigada mesmo, gente. Foi uma delícia receber vocês aqui. E quero outras gravações. A gente porque a gente ficou com vontade de entrevistar você aqui no final daí, né? Acabou bem na hora que a gente ia te entrevistar, Ana Júlia. A gente vai marcar um contraponto do Fora da Sala. Vai ser uma honra para mim. Faltando a gente entrevistar você. Obrigada. Eu vou amar, vou amar. Fica a dica, hein, produção? Obrigada, passou bem rápido.
Olha, foi Obrigada. um prazer, estou à disposição para outras conversas. Há muita história para contar. Contaremos todas elas. Bibi, escreve um pouco sobre as suas memórias infantis. Um dia escreverei. Tchau, um beijo grande para vocês. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Prazer ficar aqui Tchau. com vocês. Tchau, tchau.